gente, tudo bem? Meu nome é Nicole Oliveira de Almeida, tenho 10 anos, sou uma menina preta, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros também. Estou aqui ao ar livre, no Parque Max Pfeffer, e hoje nós vamos para o último vídeo do ano, do Cola Aí, chamado Magia das Histórias, e vem embarcar comigo nessa aventura literária. Era uma vez uma cidade que queria muito poder conversar com todas as suas crianças. Um grupo de adultos sentou em uma roda e pensou por muito tempo no que fazer. Eles tentaram muitos jeitos de falar com as crianças, mas nenhum deles dava certo. Foi então que tiveram uma ideia. Chamaram as próprias crianças para falar, e assim surgiu o programa Cola Aí, onde, pela primeira vez, toda a cidade poderia ouvir o que elas tinham a dizer. Logo no início, as crianças trouxeram algo inesperado. Elas não queriam só conversar, queriam brincar de ler o mundo. E descobriram que poderiam enxergar histórias em tudo. Nas árvores, nas ruas, nas pessoas ao redor. Elas se tornaram exploradoras, desvendando segredos escondidos nas esquinas da cidade, revelando que todo mundo tinha algo a ensinar. Gente, agora vamos ver mais uma matéria do programa Cola Aí. Nessa escola, carinhosamente chamada de Ubeda, buscamos possibilitar às crianças múltiplas experiências relacionadas à leitura e escrita. O projeto Brincar de Ler o Mundo convida as crianças e a comunidade escolar a refletirem sobre o mundo em que vivem a partir da literatura, que provoca, que desafia, que emociona, que encanta. Rabiscar, traçar, escrever, enrolar, amassar, sentir e criar, a partir do imaginário. Imaginário este alimentado o tempo todo com histórias, com arte, com música, com vida e muita brincadeira. O projeto Brincar de Ler o Mundo será realizado a partir dos eixos de interações e brincadeiras, que serão vivenciados e permeados pelo conhecimento do território, pelas experiências com a cultura popular, pelo respeito aos povos indígenas e ao combate ao racismo, bem como reflexões que passam pela igualdade de gênero e pelo respeito e preservação da natureza. Cada programa, novas histórias que as crianças ouviram, inventaram ou viveram foram compartilhadas. Todos esperavam ansiosamente para saber qual seria o conto do dia, em que as palavras viravam pequenas janelas, mostrando pedaços de seus sonhos e curiosidades. Cada história fazia os olhos dos ouvintes brilharem um pouquinho mais. Gente, agora vamos ver mais um quadro do Cola Aí. Pode rodar. Olá, eu sou a professora Esther do G1BB, aqui na creche Darcy, no município de Suzano. Há quem duvide que crianças tão pequenas apreciem ouvir histórias. Por aqui, quando eu me sento com um livro, algumas crianças percebem a movimentação e logo se achegam para ouvir o conto do dia. As demais vêm e se juntam também. Outras continuam em suas tarefas, e tudo bem. Não existe a hora da história. Existe um convite, muitas vezes sem que nenhuma palavra seja dita. Eu acredito que o prazer pela leitura se dá pela naturalidade da ação. Mas as crianças queriam mais do que apenas contar e ouvir. Elas queriam experimentar as histórias em sua vida, como no movimento do soprar. As palavras voavam das páginas e dos lábios delas, fazendo com que cada frase se espalhasse pela nossa cidade. O vento da internet levou as histórias para longe. De repente, todos da cidade de Suzano e até fora dela podiam ouvir as vozes das crianças, como um sussurro mágico que ecoava entre as árvores, pelas ruas e dentro das casas. Gente, agora nós vamos assistir a mais um quadro do Cola Aí. Meu nome é Taína, sou professora de crianças bem pequenas em uma turma de G1B na creche Jardim Vermelho e Azul. Propiciar vivências de leitura traz inúmeros benefícios para as crianças. Através da leitura, desde muito pequenos, os bebês desenvolvem o raciocínio, a compreensão, a concentração e a memória. Além disso, ampliam a sua capacidade criativa e seu repertório de palavras. Nesta vivência, exploramos o movimento do soprar,
e trouxemos para as crianças a leitura do livro Os Três Porquinhos, em que eles puderam vivenciar momentos mágicos e de muito aprendizado. Fizemos um monte de atividades e brincadeiras, e com isso, demos asas às ideias que se tornaram práticas de leitura e escrita. Jogos, músicas e muitas outras coisas. Até livros tivemos por aqui. Cada palavra no Colaí tinha o poder de unir pessoas e de tocar corações. Porque as palavras são assim, como uma rede invisível, ligando as pessoas com fios feitos de histórias e sonhos. Gente, vamos lá ver mais uma matéria do Colaí. Olá, somos da escola Cláudio José Rodrigues e vamos mostrar para vocês como acontecem as práticas de leitura e escrita na nossa escola. Desde bebês, as crianças têm contato com livros e leituras. As leituras diárias fazem parte do nosso cotidiano e as crianças vão criando o vínculo e a familiaridade com os textos. Os livros e outros portadores de leitura são selecionados com um olhar atento e crítico, visando uma educação democrática e valorização da diversidade étnica e cultural. Aos poucos, os riscantes e as marcas gráficas começam a fazer parte das nossas brincadeiras, e as experiências de escrita vão se tornando cada vez mais significativas. Como nessa proposta da professora Cristiane com a turma do G3, que após a leitura do livro, realiza a leitura de imagens e reescrita da história a partir da narrativa das crianças. O pezinho dele ficou preso. Posso escrever aqui? O pé do leão. O pé do leão? Prendeu? Transformando as palavras faladas em textos e elaborando junto à turma o conceito da função social da escrita. As práticas de leitura e escrita são incorporadas nas brincadeiras e no nosso cotidiano. Essa proposta faz parte do nosso PPP e da identidade da nossa escola. E aos poucos, as histórias individuais de cada criança e de cada escola se misturaram. Surgiram minhas histórias, nossas histórias, onde cada um podia aprender com a experiência do outro. Suzano inteirinha pôde ver que, apesar de sermos tão diferentes, todos nós temos coisas em comum. Há muitos anos, nós da Escola Municipal Chácara do Xen desenvolvemos o projeto Minhas Histórias, Nossas Histórias, que consiste basicamente em trazer o universo literário e as histórias de vida das pessoas envolvidas para o dia a dia da escola, de forma frequente, intencional, livre e dirigida. As leituras permeiam diferentes momentos, são usadas apenas para deleite e, às vezes, também como mola propulsora para as vivências que serão propostas. As histórias fazem parte da humanidade e nós trazemos isso para a sala de aula, com contos, poesias, lendas, fábulas, parlendas, enfim, diferentes gêneros. Todo o universo da literatura é trazido para dentro da escola, desde livros com leituras pequenas, com muitas ilustrações, e também, em algumas turmas, se faz o trabalho de contar histórias sem imagem nenhuma. Histórias com contos maiores, com livros também maiores, por capítulo, trabalhando a continuidade, a atenção, a curiosidade da criança, e além de tudo, o prazer de ouvi-las e de aprender com elas no cotidiano, fazendo com que a formação do seu imaginário seja multiplicada, seja fomentada com muitas histórias do universo literário e da vida cotidiana nossa e do mundo. Nesse contexto da vida, trabalhamos também um ponto relevante que se refere às histórias pessoais das crianças e também da professora. Cada criança, cada família é convidada a contar, através da escrita, de fotos, desenhos e objetos pessoais, narrando um pouco da sua própria história, sendo construído um portfólio de cada turma. Dessa maneira, as famílias escrevem em casa e é feita uma leitura para toda a turma, tendo a criança como protagonista. Também há momentos de que a própria criança leva esses outros livros das histórias do mundo, dos contos, das poesias para sua casa e voltam para a escola recontando para as outras crianças o que foi ouvido. Enfim, o nosso trabalho é muito amplo e traz o imaginário do mundo para dentro da vida pessoal de cada um, assim como a história da vida pessoal de cada um para o mundo da sala de aula. Nossa, gente, tá um vento aqui no parque, mas vamos dar continuidade nessa história, né? E toda essa produção também fez a gente refletir e pensar muito sobre tudo o que fazemos e sobre as histórias que contamos e também sobre onde queremos chegar. Foi uma verdadeira parada literária.
As crianças transformaram Colaí em uma festa, cheia de risadas, alegria, mas com muita reflexão. Gente, agora nós vamos ver a mais um quadro do Colaí. Nós organizamos todo o nosso projeto no início, no planejamento anual, onde desenhamos o projeto. Então, antes a gente pensava como que era a escolha dos livros para as pessoas, né, dentro de uma escola. Te dava o título para ler, após a leitura tinha que sempre fazer um fichamento do livro, e a leitura passava a ser algo extremamente desagradável, uma obrigação. Então, a ideia surgiu no nosso planejamento de transformar esse processo de leitura, que essa leitura seja um hábito que começa dentro da escola, que se estende para as famílias e que seja primeiramente um ato de prazer, que seja um momento onde a gente senta para descansar junto com o livro. E a ideia era não só fazer a leitura, as leituras, não só de leite, como as atividades permanentes de leitura, mas fazer algo a mais, um processo onde toda a escola parasse para ler. Então, nós desenhamos a nossa primeira parada literária para fazer esse evento onde toda a escola pararia para ler. Então, como que aconteceu? Nós selecionamos alguns livros, colocamos um painel de exposição das capas dos livros com uma resenha do livro e uma breve biografia dos autores. As crianças se inscreviam nos livros que elas escolhiam. E aí elas não sabiam quem seriam os contadores de história, porque iriam misturar todas as turmas, quinto ano, G4, G5. Então as crianças iam pela cor da capa, pelo estilo de leitura, como a gente escolhe os nossos livros. O que foi mais legal é que no dia não eram apenas os professores contando histórias. Nós tivemos a participação das nossas cozinheiras, que também foram contadoras de história, e foi muito bacana. Junto com a contação de histórias, tiveram também momentos de dinâmica dentro da sala. Foi um dia muito especial. E a gente pensa na segunda etapa, na segunda parada literária, estender para as famílias também se inscreverem, escutarem as histórias, participarem desse momento junto com os filhos. O primeiro momento foi com a escola, com os alunos da escola. O segundo momento vai ser com a comunidade. E depois também a gente estender para um escambo literário, troca de livros. Um dia onde as crianças e os pais, a comunidade, vão trocar livros e experiências. E também convidar os pais para que contem as histórias, sejam também contadores de história. E o Colaí cresceu. Cresceu tanto que não cabia mais em um estúdio. Ele precisou ir para as escolas, para as ruas, para as praças e para o parque. Teve tanta coisa boa e divertida, desde a apresentação de dança até piquenique literário, onde debaixo das árvores as crianças puderam ler e brincar juntas. O Colaí é uma festa ou não é? O piquenique literário nasceu da oportunidade de explorar todo o território em torno da escola, com a necessidade de ampliar o gosto pela leitura dos nossos pequenos. Percebi que eles não demonstravam interesse em manusear os livros. Partindo disso, comecei a fazer leituras diárias. Além disso, foi apresentado os personagens do sítio por meio de um vídeo e uma breve história do autor. No dia do piquenique, além do espaço convidativo com livros pendurados na nossa linda árvore, trouxemos também itens que remetem ao piquenique, toalha xadrez, cestas de frutas. Depois do momento da interação da criança com o espaço, as crianças manusearam os livros e nós adultos interagimos e contamos algumas histórias. Para finalizar, fizemos uma arte com elementos da natureza, utilizando folhas, gravetos, canetinhas, furador e cola. Gente, agora vamos ver mais uma matéria do programa Colaí. O projeto do piquenique literário,
ele visa formar leitores, né? Ele tem o objetivo de promover o hábito pela leitura nas crianças desde bem pequenas. É um projeto bem abrangente, envolve as famílias que participam com frutas. A gente tem sempre uma convidada que vem para contar uma história ou para cantar uma música. Hoje a gente vai iniciar com uma convidada, que é a avó de uma aluna nossa, né? Ela vai fazer uma contação de história para as crianças. As crianças têm um momento de apreciação com os livros, eles vão manipular os livros, eles vão folhear. Depois dessa manipulação dos livros, desse manuseio dos livros, a gente tem 2 crianças que farão reconto, né, de uma história que já foi trabalhada na sala de aula, escolhida por eles. Ao final, a gente tem uma brincadeira cantada, com a participação de todas as crianças envolvidas. Na hora de ir embora, a gente vai oferecer também um livrinho como lembrancinha. A história do Antônio Martins na minha vida é assim, começou com os meus filhos, né? E passaram para minhas netas. Meu marido está aqui desde 1964, tá? E eu há 37 anos. E a forma de eu contar histórias, eu sempre contei histórias para minhas netas quando elas estavam na minha casa, que iam dormir lá na minha casa, né? Então aquela casa gostosa de vó, acolhedora, né? De sentar, contar história, fazer bolo. E eu me envolvi muito nisso. E é uma coisa que eu gosto, porque eu amo criança, adoro, amo as minhas netas. Aonde eu pudesse levar um pedacinho de mim para as crianças, eu estava lá. O objetivo de que as crianças tenham uma vivência duradoura, amizade, compartilhar a leitura. E para a escola é muito importante, porque os pais eles mandam as crianças para que eles convivam mais na escola, né? Então, é muito importante para que eles aprendam também introdução com o ambiente literário, né? Eles gostam de manusear os livros. Então, para a escola é muito importante esse projeto. Nesse programa, as crianças nos mostram que todo lugar pode ser uma sala de aula e que toda hora é hora de aprender. Inclusive, a gente aprendeu tanta coisa com a palhaça Lívia. Cada atrapalhada que ela fazia arrancava sorrisos dos nossos lábios e colocava novos pensamentos em nossos corações. E agora nós vamos ver um quadro da palhaça Lívia. Roda aí! Hoje eu vou contar para vocês a história de um livro diferente e muito misterioso que a Olivia encontrou. Curiosa, ela não podia deixar de xeretar. Ele tem a aparência de um livro velho, de 1000 anos. E o mais estranho de tudo é que suas páginas estão em branco. Sem nada escrito, Olivia teve uma ideia: a de escrever a própria história. Preparados? Era uma vez uma palhaça. Estava um dia horrível. Estava um dia bonito. Então, ela resolveu tomar um sorvete gigante. Peraí, sorvete não. Na verdade, ela foi comer um abacaxi. Sim, um abacaxi bem espinhento. Não. Abacaxi não. Era uma balinha. Bem pequenininha, com gosto de chuchu. Depois de comer,
foi jogar bola. Mas quem foi atrás dela foi a bola. Perdeu o dente bem da frente. Para resolver esse problema, tomou uma poção mágica, esquisita, de aparência duvidosa. Uma poção que ajudaria seu dente a crescer. Mas o que cresceu mesmo foi um cabelo maluco. Essa foi a história que a Olivia escreveu. Mal sabia ela que esse livro esquisito fazia com que essa história se tornaria verdade. Aquela palhaça virou realidade. Ela saiu do livro. E quem ficou preso dentro dele foi a Olivia! Olivia agora estava presa e a palhaça pertencia ao mundo real. Olivia só vai poder se libertar o dia que alguém ler este livro e a soltar. Nós fomos para a TV, nós fizemos lives, crianças viraram apresentadoras, demos muitas dicas culturais, de leituras, músicas, de filmes. Foi uma viagem tão gostosa e que passou tão rápido. Gente, agora, antes do ano acabar, né, ainda tem muita coisa para fazer. Vamos ver um pouquinho de algumas dicas sobre o que fazer antes do ano acabar, né? Roda a matéria aí. Opa galera, tudo bem? Eu me chamo Matheus Martins. Eu sou a Deise Cristina. E nós estamos aqui para apresentar para vocês a programação de dezembro do Casarão da Memória. As visitas guiadas correrão normalmente. Estaremos abertos aqui das 9 até as 4h30, de segunda a sextas. Terças e quintas também contaremos com o teatro, que é apresentado aqui de forma fixa, às 9 e às 2 da tarde. Também teremos o último almoço italiano do ano, que será feito no dia 5/12, a partir do meio-dia até as 2. No dia 14, também teremos o nosso Festival de Natal, o último festival do ano. Exatamente, das 11 às 20, com várias atrações, workshop de mesa posta, oficina de boneco gingerbread, pintura em tecido, almoço no Café Ferrovia a partir do meio-dia, feira gastronômica, feira de artesanato, com muitas lembrancinhas de Natal, música ao vivo, entre várias outras atrações. É isso aí, para você que não quer perder, vem com a gente aqui conferir. É só chegar. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui para convidar vocês para uma parte da programação de Natal que vai ter aqui na cidade de Suzano. Dia 8 de dezembro já começa com a parada natalina, que vai acontecer às 7 horas da noite no Parque Max Pfeffer. E no dia 13 de dezembro vai ter uma cantata de Natal no nosso Teatro Municipal, Dr. Armando de Ré, às 6h30 da tarde. É só chegar, a entrada gratuita, e acompanhe essa movimentação nas redes sociais da Prefeitura. E até lá, e Feliz Natal para todo mundo. Mas antes de acabar o programa, eu quero mostrar uma matéria de um coral de vozes que rolou no ginásio. Roda a matéria.
a gente vê que o Cola aí é tão grande e tão bom porque foi feito por tanta gente dedicada. É como um grandioso coral de vozes, em que cada pessoa coloca um pouquinho do seu talento e todos juntos fazem o show acontecer. Nosso Cola aí é a soma de muitas vozes, faladas e sinalizadas, em português e em libras, chamando a cidade inteira para escutar com o coração a harmonia que só o som da infância pode trazer. Esse coro é mais que uma música, é a voz de todas as crianças em um lembrete que elas têm sempre algo importante para dizer. E assim, com cada conto, cada risada e cada som, o Cola aí cumpriu seu propósito. A cidade finalmente conseguiu conversar com suas crianças. E essa história é só o primeiro capítulo de tudo que vem por aí. Mas antes de terminar o programa, eu queria aproveitar esse momento para falar sobre o meu livro Monstrofá, né, meu novo livro, segundo livro, né, que eu já escrevi. E queria falar um pouquinho como foi que eu tive a ideia de escrevê-lo. Começou com uma observação, né, de casa, que nosso sofá é um sofá retrátil, né, mais conhecido como sofá-cama, e a gente brinca lá em cima, assiste filme, e a gente percebeu que umas coisas andavam sumindo em casa. E um dia, quando eu estava brincando com minha irmãzinha, né, em cima do sofá, um objeto caiu lá dentro. Aí eu fui lá, estender a mão para pegar, e eu vi que tinha muito mais do que só uma coisa, né. E foi aí que surgiu a ideia assim, vou criar um livro como se meu sofá fosse um monstro que estava engolindo as coisas de uma casa, né. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse programa Cola aí. Último programa do ano, né. Espero que vocês tenham gostado da matéria, né, que ano que vem tem mais. E agora eu quero convidar minha irmãzinha Lolo pra gente dar tchau pra vocês. Cola aí! Tchau, gente, até ano que vem. Beijo. Manda beijo. Manda beijo, vai lá. Cola aí o ano que vem, gente! Cola aí o ano que vem, gente. Beijo, tchau.